Oi, eu sou a Anne e bem-vindo ao meu mundo. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu fiquei afastada do meu trabalho. Eu fiquei 4 meses afastada. E eu voltei, tem. Vamos contar. Peraí. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Já é o quinto dia que eu voltei do meu trabalho. Eu voltei ao trabalho, né? E eu tô surtando. Tô surtando. Vou conversar um pouco do que eu falei com a minha psicóloga essa semana. E é, é isso. Esse vídeo também não vai ter edição, porque eu não vou querer me ouvir falando sobre esse assunto de novo. E essa luz aqui que tá passando pelo meu cabelo é só a porta que tá aberta, não é sujeira no meu cabelo. Tá, vamos lá. Eu tava conversando com a minha psicóloga que eu me frustrei em relação ao trabalho, porque me venderam a vida toda que em algum momento eu seria realizada com o meu trabalho. Se eu me esforçasse, se eu conseguisse achar uma empresa boa, eu seria realizada com o meu trabalho. E não é isso que está acontecendo. Eu achei uma empresa boa, eu me esforço, mas eu não estou mas eu não me sinto realizada. Na verdade, eu me sinto mais explorada do que realizada. Como a gente vive num mundo capitalista, não tem como o trabalho ser uma fonte de realização, porque o nosso trabalho ele é explorado, a nossa mão de obra é explorada. E aí, isso faz com que eu eu tô frustrada. Eu me sinto frustrada, porque eu vivo numa realidade tão miserável, tão pobre, tão simples, tão escassa, que o mínimo que o meu trabalho me dá já é o suficiente para eu não querer sair dele. Então eu tenho um convênio médico, eu tenho um VR bom, eu tenho um salário bom. E fora do meu trabalho eu vivo em segurança alimentar, eu tenho que depender do SUS e eu tenho que depender de um salário mínimo do BPC Loas. Ao mesmo tempo que o meu trabalho tá me dando qualidade de vida, ele tá tirando de mim não a minha vida, mas a minha energia vital. Essa é a palavra, essa é a frase. Ao mesmo tempo que ele me dá qualidade de vida, ele tira a minha energia vital. Eu trabalho com atendimento ao cliente e no meu produto, todo mundo hoje atende telefone. Quando eu entrei era só um grupo seleto, eu fazia parte desse grupo, mas hoje todo mundo atende telefone e eu não atendo porque eu sou autista e eu tenho dificuldade com ligação. Cara, eu tô desesperançosa porque eu quero muito sair do atendimento. Muito, 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 muito. Por eu ser autista, eu tenho algumas dificuldades com comunicação, com interpretação, que prejudicam o meu atendimento. Então, todo mundo sofre com aquele cliente que não consegue se expressar direito. Eu sofro mais. Porque eu nunca sei se eu não tô entendendo aquilo porque o cliente tá falando muito confuso ou se é porque eu sou autista. Porque já aconteceram muitas vezes do cliente ser bem específico no que ele quer e eu entender completamente errado o que o cliente está querendo, orientar ele errado. E aí depois eu ter que voltar no atendimento e falar, me desculpa, falei errado.
vamos começar do começo e eu ter afetado a experiência do cliente, porque é uma coisa que a gente preza muito, é a experiência do cliente. E como eu posso dizer? É frustrante, é triste, é angustiante. Eu me sinto inútil. Eu sinto que eu não tenho utilidade nenhuma, que eu não tenho serventia nenhuma, que eu não consigo fazer o meu trabalho direito. Por mais que eu já tenha até sido reconhecida pelo meu trabalho, eu sinto que eu não consigo fazer isso direito. Eu exijo muito de mim, isso é um fato. Mas na minha cabeça, eu não tô exigindo muito, eu tô exigindo o mínimo, sabe? Tô exigindo o equivalente. Então, se eu recebo esse tanto de salário, eu tenho que fazer esse tanto de esforço. E eu sinto que o esforço que eu tô fazendo hoje não é o esforço condizente com os benefícios que meu emprego me dá. É. Meu sonho, meu sonho seria poder ir para uma outra área. Qualquer área. Qualquer área. Que eu não tivesse que falar com o cliente final. Tem alguma coisa no meu dente. Meu sonho, de verdade, era poder falar que eu não vou mais atender cliente final, que eu vou lidar só com a parte interna, que eu vou, sei lá, trabalhar no recursos humanos, que eu vou trabalhar na área de tecnologia, que eu vou ser auxiliar de supervisor, que eu vou trabalhar na área de treinamento, recrutamento e seleção, qualquer coisa que não fosse atender o cliente final. Qualquer coisa. Mas não é tão fácil assim. Eu tô na luta pra conseguir fazer uma faculdade, que eu nem sei se eu consigo fazer, porque eu devo abrir um parênteses aqui em relação à faculdade, que eu já tentei trabalhar e estudar, se eu não me engano, 3 vezes. Ó, vou contar aqui. A vez que eu tava no ensino médio, a vez que eu tava na Atento, que é o nome da empresa, e a vez que eu tava na TMKT. Já aconteceram 3 vezes que eu tentei trabalhar e estudar e não deu muito certo. Quando eu tava na Atento, que foi quando eu fiz meu técnico em recursos humanos, técnico em secretariado, foi tudo tranquilo porque tava no meio da pandemia. E aí era aquela modalidade de aula online, sabe? Que o professor entrava na chamada e fazia aula com a gente. Nossa, aquele modelo de aula foi perfeito pra mim. Se existissem mais aulas, mais formas de ensino desse jeito, ia ser assim, ia encaixar perfeitamente nas habilidades que eu tenho, porque eu ia conseguir interagir com pessoas, eu ia conseguir fazer amizades, criar conexão com as pessoas, mas sem ter o desgaste do transporte público. Mas não existe mais essa opção. Essa opção não existe mais. Cara, é muito difícil. Porque eu tô pensando em fazer uma faculdade que eu nem sei se eu vou conseguir fazer. Porque baseado nas minhas experiências anteriores, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E se ficar sem trabalhar, eu não posso. Se eu não estudo, eu não consigo avançar na minha carreira na empresa que eu tô trabalhando. O que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu tô agora me vendo sozinha, porque minha irmã mais velha tá trabalhando presencial, então eu não posso encher o saco dela. Minha mãe tá trabalhando, tá com cliente, também não posso encher o saco dela. Eu tava com a minha irmã do meio até agora,
porque eu precisei ir no INSS fazer a perícia. E não vou encher mais o saco dela, coitada. Tô me vendo sozinho. E aí os pensamentos que fizeram com que eu fosse afastada, eles começam a voltar. E aí eu fico na dúvida. Eu vou falar só um pouco, assim, do porquê que eu fui afastada. Eu tava tendo ideações suicidas, porque eu tava exausta de trabalhar. E eu tava pensando em fazer coisas pra não ter que trabalhar mais. E aí foi quando minha psicóloga falou: eu acho que você precisa ser afastada, porque você não tá bem pra trabalhar, seu trabalho não tá te fazendo bem. E no momento eu não tenho mais esses pensamentos, não tenho mais. Só que eu sinto uma sombra no canto da minha mente, tentando trazer esses pensamentos à tona, sabe? Eu consigo sentir ela se esforçando, essa sombra se esforça para trazer esses pensamentos à tona. Ela se esforça para trazer toda essa neblina para minha mente de novo. Eu tô bem lúcida, na verdade, tá? Eu não me sinto desconectada da realidade. Eu não me sinto longe da Terra, se eu posso dizer assim. Eu só tô surtando mesmo, porque eu não me sinto realizada com o meu trabalho. Eu não sei mais se eu consigo atender. Eu não tenho previsão de melhoria da minha situação. Então eu não sei quando eu posso ou quando eu vou, se eu vou em algum momento sair do atendimento, porque eu não sei se eu vou ter as habilidades, se eu vou ter os requisitos necessários, porque pensando como empresa, é muito melhor você ter uma pessoa que não é autista trabalhando na área de recursos humanos do que uma pessoa autista. Por mais que as empresas tenham que cumprir com cotas PCDs, eu já tô dentro da cota. Eu já faço parte da cota. Então, pra eles, tanto faz, tanto fez em qual área eu vou ficar, sabe? Eu tô surtando. E eu queria muito não ter que atender. Porque eu acho que boa parte do meu surto ia ser resolvido. Não ter que lidar com o cliente final de novo. Não ter que interpretar, me esforçar pra entender. Porque assim, uma questão do meu trabalho também é que ele é muito, muito extenso. Eu atendo uma gama muito grande de coisas. Então ontem eu tava falando com a minha mãe, e aí, tipo assim, uma coisa que 8 setores atenderiam, sou eu que atendo. Então, eu tenho que saber coisas de 8 setores para atender um cliente. E aí fica difícil, porque eu não consigo absorver tudo isso. Chegou no momento que eu tô tipo assim, ok, já tô há 2 anos tentando, porque já tem 2 anos que eu tô nesse trabalho. Já tem 2 anos que eu tô tentando. Eu não consigo absorver tudo isso. Eu não sei mais pra onde que eu vou. Não sei mais o que que eu faço. Tô me sentindo perdida. Tô me sentindo perdida. Queria muito que tivesse uma luz assim pra me falar pra onde que eu devo ir, o que que eu devo fazer, qual é a melhor opção. Mas não tem, né? Essa é a vida adulta. A vida adulta não tem guia, não tem manual. É tudo você decidindo e torcendo pra dar certo. É isso que eu queria falar hoje.
Cara, eu queria muito ter amigos, porque eu não tenho nenhum amigo. Mas eu queria muito ter amigos e conversar com eles sobre essas coisas, sobre futuro, sobre profissões, sobre o que eu faço da minha vida. Porque eu só tenho minha mãe e minhas irmãs. E chega uma hora que elas não têm mais o que fazer, não têm mais o que falar. Elas já falaram tudo. Isso que eu nem falei que eu tô na dúvida de qual curso de faculdade eu faço, né? Eu nem falei sobre isso ainda. Que isso é outro dilema na minha vida. Qual curso superior eu faço? Qual o melhor curso pra mim? Qual a melhor profissão pra mim? Eu não faço a mínima ideia. Eu tenho 16 minutos que eu tô aqui tagarelando, né? Essa sombra que parece ser que minha sobrancelha é arqueada, né? Por causa da sombra do óculos. Deixa eu falar de uma coisa completamente inútil. Eu trabalho usando vela, que eu gosto de deixar a vela aqui na minha mesa. Eu não deixei a vela em cima da minha luz. Olha como que tá. Pera aí que não vai focar. Pronto. Olha só. Derreteu. O negócio simplesmente derreteu a minha lâmpada. Que ódio. Tá funcionando ainda. Tá funcionando. Mas simplesmente derreteu a minha lâmpada. Olha que raiva. Eu não falei ainda que eu tenho compulsão alimentar, né? Dá pra perceber pelo tamanho. Olha a iluminação, meu Deus. Olha meus vizinhos falando merda. Eita, meu Deus do céu. Dá pra perceber pelo tamanho das minhas bochechas que eu sou gorda. E aí sim, eu tenho compulsão alimentar. Minha compulsão voltou desde que eu voltei a trabalhar. Cara, eu tô muito perdida. Tô muito sem saber o que fazer. Tô muito em choque, assim, sabe? Porque não importa o que eu faça, parece que eu tô dando voltas e eu volto sempre pro mesmo lugar. O mesmo lugar de insatisfação, o mesmo lugar de não saber o que eu quero da minha vida. A insatisfação de não tá na área que eu quero. É difícil. É muito difícil. Bom, é isso. Era só isso que eu queria encher seu saco hoje. Não tenho mais nada pra falar, meu cabelo tá belíssimo, né? Olha que puffzinho bonitinho. Tá muito claro, meu cabelo tá muito claro, eu quero pintar ele. Tô achando muito, muito claro. Tá quase da minha cor, gente. Olha só, tá quase... Tá quase do tom da minha pele, isso aqui tá quase chocolate, esse cabelo. Enfim. Muito obrigada se você ouviu até aqui, se você assistiu até aqui. Por favor, comente alguma coisa se você tiver assistido esse vídeo. Eu preciso de comentários. Qualquer coisa que seja um coração. Pra me dar um incentivo a mais. Um incentivo a mais, um incentivo já é a mais. Pra me dar um incentivo. É isso. Tchau!